Não, então apenas um complemento nessa questão de competitividade e tudo mais, não. Né? O ponto que eu achava que eu mais ou menos eu desejaria, vamos dizer, permanecer no Ministério, eu já expliquei isso, né? Eu vou explicar isso e depois dizer qual é a conclusão, por que, que eu ia, explicando por que, que eu estou repetindo essa informação. Né? Não fui provocado, não houve provocação nenhuma. Só para explicar o que aconteceu. Eles queriam que eventualmente me provocaram na questão do abandono dos filhos para que eventualmente eu desejasse ficar na atividade. Se eu não fiquei na atividade por causa dos filhos espirituais, né, entre a, então eu teria perdido porque eu gostaria de ficar lá e acabei saindo por medo argumentativo. Então seria supostamente uma derrota, talvez esse seja um possível raciocínio. Eu acho que foi isso que aconteceu. De qualquer sorte, independente não, porque na verdade eu não acreditei que a questão dos filhos espirituais eu deveria ficar lá brigando contra as pessoas para lançar informações para as pessoas. A minha dúvida era, poxa, peraí, se eu soubesse dos mandamentos antes, eu falaria, por exemplo, dos mandamentos para as pessoas e não precisaria brigar com ninguém. Quando começasse a briga, eu sairia fora, porque eu já tinha feito a minha parte. Né? Então, essa era a grande questão. Não no sentido de que eu teria que ficar brigando com as pessoas e daí eu brigando com outro pregador ou outras pessoas, e daí depois eu receberia os mandamentos, então eu teria que brigar com a pessoa para esperar os mandamentos. Não, isso eu nunca concordei. A questão é antes, eu deveria ter descoberto os mandamentos antes. Já que eu não descobri, não, eu não acho que eu devo ficar brigando com outras pessoas, na frente de outras, inclusive ao vivo, apenas para receber os mandamentos depois. Eu acho que isso para mim não fazia sentido nenhum. E nem antes, porque se eu também descubro os mandamentos antes e falo isso para as pessoas e depois fico brigando no ministério, também para mim não faria sentido. Né? Então, é isso a questão. Por isso que eu estou dizendo que eu não concordava com essa competitividade de maneira nenhuma. Né? Mas isso já foi explicado. Apenas para provar essa questão de. Porque daí, por isso que eles estavam falando a questão da capa espiritual, né? No sentido de dizer assim, se eu estou aqui eventualmente na internet discutindo com essas pessoas, significa que eu prefiro discutir com elas. Então eu teria feito isso lá. Não, então não. Aqui não é uma capa espiritual, porque aqui eu estou fazendo por contingência. Eu prefiro que ninguém me atacasse. Eu prefiro que ninguém me atacasse, ou apenas falasse verdade contra mim. E aí, tanto no outro ministério como aqui, eu poderia eventualmente fazer os vídeos ou mesmo as falas, não só os vídeos, mesmo as falas ao vivo que eu preferiria. Então, de maneira nenhuma, aqui não é uma capa espiritual. Porque eu não estou preferindo isso ao invés da pregação. É que no local da pregação é muito perigoso. É muito perigoso. Pela questão da terrível responsabilidade contra a minha pessoa. Agora, aqui é porque é a última via. E porque eventualmente é mais rápido. Mas não que, é uma capa espiritual, então na verdade eu pregar para as pessoas, ou eu ser manso, é uma capa espiritual. E, na verdade, quem eu sou mesmo, eu sou a pessoa que gosta de ficar debatendo, gosta de briga, de guerra. Não. Eu não prefiro que essa guerra argumentativa contra mim acontecesse. Mas já que aconteceu, infelizmente, eu vou ter que me adaptar. Mas eu não prefiro isso. Eu prefiro que não tivessem feito para que eu continuasse a pregação, tanto no ministério como aqui no YouTube com os vídeos que eu queria fazer, e não respondendo, na minha visão, esses merdas que ficam falando um monte de besteira a meu respeito. Então, mas você continuaria na igreja? Claro que não. Talvez em algum momento eu sairia, mas tendo dado algumas informações, mas por não concordar com algumas premissas da igreja, eu sairia. Mas eventualmente ficaria mais tempo do jeito que eu quero, sem conflituosidade. Ou apenas dentro do que eu entendo ser o mínimo necessário, que eu acho que não seria respeitado. O mínimo necessário não seria respeitado. Então esse complemento. Eles estão dizendo, é capa espiritual porque o Alex prefere debater. Claro que eu não prefiro. É óbvio que eu não prefiro. Esses vídeos aqui no YouTube em que eu sou acusado e que eu venho trazer responsabilidade. Alguns, poucos até, infelizmente, né? Poucos temas foram até interessantes levantados aqui, mesmo em termos de acusação. Mas não é o que eu prefiro. A linguagem utilizada contra a minha pessoa é terrível. Tanto que eles usaram o argumento da sexualidade. Não, porque o Alex gosta de tomar porrada e depois ele gosta de se libertar do argumento para eu trazer um argumento aqui para mostrar que os outros estão errados. Não, eu até gosto de me libertar. Mas eu prefiro que os outros não tivessem falado nada para mim, para eu não falar nada aqui, entendeu? Para eu não sofrer, para eu não precisar buscar resposta. Depois que eu busco a resposta é bom, mas no momento que tem uma acusação contra mim, eu não gosto. Eu não pedi. Eu não gosto dessa coisa. Por isso que a comparação com a questão da sexualidade não faz nenhum sentido. É uma comparação burra. Então, apenas para amarrar esses argumentos, é exatamente isso. Na pregação, a dúvida era se eu deveria saber dos mandamentos antes.
para daí falar, e se tivesse qualquer tipo de briga eu sairia, com mandamento ou sem mandamento, mas eu já falei isso, apenas recontextualizando para dizer. É, não é que eu preferia aqui também, vamos dizer, o YouTube para ficar brigando com as pessoas. Ah, não, mas isso é o que o Alex realmente é, negativo. Se não tivesse provocação, eu preferiria uma coisa na mansidão, na tranquilidade espiritual. Não tem essa de preferência. Agora, também não quero que minha imagem seja manchada pelo devaneio, né? Pelo delírio de um pessoal aí que tem que, vamos dizer, rever melhor, né? Repensar melhor, pensar melhor essa questão. Talvez aí mudar o conceito, ressignificar quem realmente está tomando o vinho espiritual. E é isso aí. E Deus é bom.